E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Bom, se a gente for olhar só nas estatísticas, dá pra dizer tranquilamente que o Senna foi melhor com a Lotus Honda amarelinha, né, em 87. Quase vice-campeão, brigando ali pau a pau com o Nigel Mansell pelo segundo lugar. Venceu algumas corridas importantes, né, inclusive Mônaco. Mas, cara, a Lotus preta e dourada, Renaultzinha, tá no nosso coração até hoje! Essa música eu subi só pra te emocionar de propósito. Mas assim, vou dar meu ponto de vista, né? O Senna, pra mim, tinha naquele conjunto de 85 e 86 um carro nervoso, mas que ele sabia dominar como ninguém. Eu nasci em 95, não vi isso ao vivo. Mas as imagens que a gente vê, rapaz, são outro nível comparado à Lotus amarela. Detroit 86, por exemplo, né, é um ponto de saída difícil para ultrapassar, chegando naquela saída do túnel, porque era muito ondulado na entrada da chicane. E o Senna começa a frear logo na hora que ele sai do escuro, ele acelera e freia de uma vez. Meio que um bote surpresa. Só para lembrar, controlando um carro de potência turbo 1000 cavalos. Calculou a potência para fazer a freada, calculou a receleração. Isso numa pista muito travada, tão travada quanto o Mônaco. De 1 centímetro a mais você tá ali beijando o muro. Então tem que calcular direitinho para fazer aquela manobra da chicane, né? Outro ponto aqui, vamos até enfatizar, o GP da Espanha daquele mesmo ano, lá em Jerez de la Frontera. Foi a melhor corrida dele com a Lotus. Mas antes de eu falar disso, por favor, editor, põe a narração do Galvão Bueno naquele final. Mansell vai chegando. Que final incrível! Há muito tempo a Fórmula 1 não chegava assim. Ayrton Senna puxa na curva de alta. Os dezembros da pista inteira. Mansell vem alucinado atrás de Ayrton Senna. Vai forçar tudo nessa freada. Ayrton gira na frente dele. Ele vem pela reta. Agora é pressão total no turbo. Vem os dois pela reta. Ayrton Senna, Nigel Mansell, por meio carro Ayrton Senna. Foi no sufoco, aquela 14 milésimos, mas não foi só isso que fez aquela com a melhor corrida do Senna na Lotus, na minha opinião, claro, mas foi um tipo de posicionamento que ele teve na pista, né? Porque o Mansell vinha tirando meia volta, uma diferença gigante. E o Senna manteve o carro no meio da pista e fechou a linha de fora para o Mansell não tentar nada. O inglês só teve que achar algum espaço por dentro no final da reta, né? Não deixou espaço de jeito nenhum, mesmo estando sem pneu. Fechou a saída de fora e fechou um pouquinho por dentro. E o seu Mansell com pneu novo, coitado, né? Não teve ação nenhuma naquela reta. E o Senna com pneu desgastado fazendo isso tudo, essas peripécias todas. Vamos lembrar que antes de ele perder rendimento por causa desse desgaste de pneu, ele ainda passou o inglês na pista, naquela curvinha acentuada para a direita. Na minha visão, não tocou. Mas ele foi muito corajoso de enfiar o carro por dentro, né? Porque o Mansell não tinha dado espaço para ele. Ele só simplesmente enfiou o carro por dentro. Eu acho que não tocou porque ele só enfiou e deu uma espagadinha. Não chegou a ter aquele toque roda com roda. O Mansell perdeu tanto rendimento e assustou tanto com isso que o Prost chegou. Foi isso o que o inglês perdeu ali quando a gente vê na câmera do helicóptero. Tocaram mesmo foi lá no GP do Brasil, daquele mesmo ano também de 86. Entrando na curva tocando um pouquinho as rodas dianteiras. E o brasileiro tocou ali com a roda traseira na lataria do carro do inglês que estava por dentro. O Mansell rodou depois, mas isso foi consequência da saída de curva dele, da tração que ele perdeu depois do toque. O Senna estava mais rápido do que ele por fora, então esse pequeno toque aí deve ter dado aquela rodada que a gente viu na imagem. Agora falando do Senna, a gente falou de tantos momentos legais dele na pista, né, dessas temporadas com a Lotus Renault, mas ele não foi top 3 nem em 85 nem em 86. Na classificação final ele não apareceu ali no pódio da temporada. Será que isso tem a ver com confiabilidade do carro? O motor Renault quebrava mais do que o motor Honda? Procede isso, Ricardo Arcuri! Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R-Final. Natan, antes de responder sua pergunta, eu vou colocar uma coisa em perspectiva aqui. Houve sim uma evolução do Senna e da Lotus em relação à posição do campeonato de 86 para 87. Mas foi mais por causa da queda da McLaren
do que uma evolução da Lotus em si. A McLaren em 86 tinha um carro inferior ao Williams, mas tinha condições de poder pelo menos disputar o título se aproveitando dos problemas de Piquet e Mansell em 86. Tanto que Prost foi campeão dessa maneira naquele ano. E em 87 a McLaren sofreu com muitos problemas de carro e de motor e aí ficou completamente fora da disputa pelo título, ficando exclusivamente na disputa da Williams por tal. O Senna tirava leite de pedra, tá? Nessa situação. Tanto que ele ficou perto do Mansell na disputa em terceira, disputando pela segunda posição, porque tanto o Piquet quanto o Mansell tiveram 2 corridas em que eles ficaram de fora, literalmente, do campeonato. Ou desqualificação, ou porque ficaram de fora mesmo, no caso do Mansell. E aí o Senna, ainda assim, não conseguiu passar o Mansell mesmo com 2 corridas a mais, tá? Só para mostrar a diferença entre os Lotus e os Williams naquele ano. Respondendo a sua pergunta, bom, na minha opinião, como chassi, os 2 carros eram muito equivalentes, tá? Em 87, a Lotus fez sim uma evolução, fez um carro completamente novo se comparado a 86, e até com alguns conceitos aerodinâmicos diferentes, mas em matéria de qualidade de desempenho, ficou mais ou menos no patamar que estava no ano anterior em relação às outras equipes, tá? Foi uma evolução, mas ficou no mesmo patamar. O diferencial se deveu mais sim à Honda, que era mais motor que o Renault. O Renault ele tinha um motor com um desempenho muito satisfatório, mas não era de top de linha como eram os Honda. Basta ver a Williams dominando o campeonato de 86 e 87 e a Lotus se aproveitando um pouco dessa história, ficando com as 3 primeiras posições do campeonato. Tá? Então a Honda sim era um motor superior ao Renault, e nisso foi uma pequena evolução à Lotus, mas também não faria muito milagre, porque o carro da Lotus era bom, porém limitado. Não era um carro bom como era a Williams, tá bom? Eu acredito que confiabilidade não mudou muito tanto do Renault para o Honda, era realmente uma questão de desempenho, e especialmente consumo de combustível, no qual o Honda era muito superior ao Renault. Isso sempre foi, desde que a Honda entrou no motor turbo, eles sempre tiveram o melhor consumo de combustível da categoria, tá? Então uma coisa acabou levando a outra e foi mais ou menos nisso que eu expliquei. A Honda trouxe um pouquinho mais de potência, muito melhor consumo de combustível, ajudou um pouco a melhorar o Lotus, mas não melhorou muita coisa, ficou mais ou menos no mesmo patamar se comparado às outras equipes, porque o carro era bom, mas não fazia milagre, tá certo? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e uma boa semana a vocês. Esse foi um ponto que a gente falou muito numa live do lado do portal High Speed, uma vez que a gente fez lá no pós-corrida da Fórmula 1. O Arcuri falou que um carro não é só motor, é um conjunto de aerodinâmica inteiro. Então, para conseguir performance, é uma soma de fatores. Tanto que o Senna, apesar de tudo, tinha momentos que ele oscilava nas corridas de 87. Tinha horas que ele segurava o Mansell e o Prost, mas perdia posições, né? Perdia aquele rendimento final. O mesmo exemplo é a Jerez 87, né? Que ele estava segurando todo mundo, Mansell e Prost na hora da corrida, e depois foi ultrapassado. Nem no pódio ele terminou em 4º lugar. Mas em tirar leite de pedra, rapaz, esse em Mônaco foi um grande passo para ele, né? Porque você alinhar a Lotus na 2ª posição e manter o ritmo junto com o Piquet e com o Mansell, foi uma atuação bem especial, né? O Mansell quebrou no decorrer da corrida, né? O Senna teve que segurar o Piquet para ganhar, de um jeito bem tranquilo, né? Porque ele tinha vantagem, mas é aquele negócio, né? O motor Honda da Williams, como o Arcuri falou, rendia muito mais do que o motor Honda da Lotus. Então vencer em Mônaco não só por ser a pista mais importante da Fórmula 1, mas por ser naquela atuação com aquele carro, foi especial. Mas as melhores atuações do brasileiro com o motor da montadora japonesa foram lá com a McLaren mesmo, né? O maior desempenho da equipe de Fórmula 1 na história. Não é exagero não, isso eu conto no outro podcast, você vai entender por quê. Enquanto isso não chega, semana que vem tem R final de novo, né? Vamos discutir aqui o desempenho dos brasileiros lá na SRX, o campeonato americano que reuniu vários campeões de várias categorias automobilistas de lá. No geral, Hélio Castro Neves e o Tony Kanaan fizeram um super trabalho lá. É o que a gente vai falar na semana que vem. Quanto isso, não esquece de seguir o meu Instagram, @NatanRFinal, também o Instagram do Arcuri, Arcuri Consultoria. E eu queria mandar um abraço para você que tá ouvindo a gente pelo portal High Speed. Agora o R-Final tá fazendo parte aí da programação da High Speed TV no YouTube, então vocês vão ter que me aguentar em dobro. Mas fica aí o meu obrigado. Valeu, gente, por ter colocado o R-Final aí. E você que manda o joinha, né? Eu sempre quis falar aquela frase de youtuber. Manda o joinha, ativa o sininho para notificação e se inscreva no canal.
Brincadeiras à parte, eu fico por aqui. Até a próxima e um grande abraço!